Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado de assunto, de notícia, de novidades importantes. Inclusive, a gente vai trazer com exclusividade uma conversa que nós tivemos ontem à noite com o empresário do atacante Jean Menezes, né? Jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco da Gama. Então, a gente vai trazer detalhes dessa negociação. Vamos falar muito também sobre as declarações, né? Sobre a entrevista que o nosso presidente Pedrinho deu ontem, né? Após o sorteio da Copa do Brasil. O Pedrinho falou sobre o mercado da bola, falou sobre contratações. O Pedrinho falou também sobre a situação da folha salarial do Vasco, que está muito inchada, inclusive dando exemplos de jogadores que recebem quase 500 mil reais por mês e sequer vêm sendo relacionados. E principal, o Pedrinho falou, né, sobre a situação do novo investidor da Vasco SAF, inclusive desmentiu a Super Rádio Tupi e desmentiu o jornalista Fábio Azevedo, né, que trouxeram as notícias ali sobre o Mohamed Bin Salman. Muita gente falando, pô, Mário, a notícia era sua? Nunca a notícia foi minha, eu sempre dei os créditos aqui para a Rádio Tupi e para o Fábio Azevedo, né? Eu sempre falei que não foi eu que apurei isso, inclusive de muitas pessoas terem me acusado, né, de ter falado sobre essa questão. Então a gente vai falar muito sobre isso e vamos falar também sobre a maratona que o Vasco vai ter agora pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. 3 jogos contra o mesmo adversário, o Atlético Paranaense, e uma partida contra o Vitória da Bahia fora de casa. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, você que ainda não é inscrito, que não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco no YouTube, né? Um canal que já existe aí há mais de 7 anos, sempre trazendo informação para vocês em primeira mão e com exclusividade. E peço a sua colaboração de 2 formas. Primeiro, deixando o like, deixando aquele joinha lá embaixo do vídeo. E segundo, compartilhando o vídeo. Ali embaixo tem um botão escrito compartilhar. Clica nele, põe no grupo de zap, manda para um amigo seu vascaíno, posta nas suas redes sociais, sigam as nossas redes sociais também, Twitter, né, o X, Facebook, Instagram, todas elas, @Mário Coelho Vasco. E antes de começar o vídeo, quem vai sair ganhando é você, que é inscrito no canal, porque a nossa parceira aqui, a Mais Ágil, está ajudando todo vascaíno a sacar o fundo de garantia, né, o FGTS, de forma antecipada. Então tá precisando de uma grana para fazer um investimento, pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, levar a família para viajar, manda uma mensagem para eles, ó, nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link na descrição aqui do vídeo, que você em menos de 24 horas consegue ter essa conta, né, o Pix lá na sua conta bancária. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo falando de maratona, porque nos próximas 2 semanas, 3 semanas ali, 2 semanas e meia, né, o Vasco vai ter 4 jogos muito importantes, sendo que 3 desses jogos contra o mesmo adversário. A gente pega segunda-feira que vem o Atlético Paranaense, a gente pega o Atlético Paranaense em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, né, uma rodada super importante para o Vasco seguir se distanciando, né, da zona do rebaixamento. Depois o Vasco terá, né, um jogo contra o Vitória da Bahia fora de casa no Barradão, né, partida que vai ter obviamente uma importância muito grande para o Vasco seguir crescendo no Campeonato Brasileiro. E no meio disso tudo tem as 2 partidas de Copa do Brasil, o primeiro jogo em São Januário, em casa, e depois a definição para a ida para as semifinais da Copa do Brasil, jogando lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Então a sequência pesada, né, a estratégia que o Rafael Paiva vai traçar para esses próximos 4 jogos ainda é indefinida. A gente não sabe se ele vai poupar atletas na primeira partida do Brasileiro contra o Atlético Paranaense para ter força total no primeiro jogo em São Januário pela Copa do Brasil, ou se ele vai com força máxima em todos os jogos, não vai poupar jogador. E a gente vai ter, obviamente, né, o retorno do Pablo Verratti, a gente vai ter já um Lucas Piton e Hugo Moura 100%, provavelmente podendo jogar os 90 minutos, e a expectativa é que Felipe Coutinho e o Alex Teixeira possam estar de volta, né? Principalmente Coutinho, que faz uma grande diferença, principalmente na questão técnica, né? Um jogador que pode definir uma partida a qualquer momento. Então o Vasco vai ter essa semana inteira de preparação, voltando hoje aos treinamentos normais ali no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, seguindo essa preparação aí no decorrer da semana, para segunda que vem conquistar uma grande vitória jogando em São Januário, e aí dá sequência, né? Copa do Brasil, Brasileiro e novamente a Copa do Brasil. E queria deixar um recado aqui muito importante da nossa parceira do canal, a Betwinner, né? Aproveitando que hoje o Vasco da Gama vai estar aí celebrando 126 anos de história, né? Uma grande história coberta de tradição, né? O clube, cara, sem sombra de dúvida, tem a história mais linda do futebol mundial. E hoje, em data de comemoração aí, a Betwinner vai dar um prêmio muito bacana. Vão ser 5 camisas brancas do Vasco e mais
5 camisas pretas do Vasco, que a gente vai estar sorteando para a rapaziada que se cadastrar na BetWinner no primeiro comentário fixado às 9h15 da noite. Hora que vai estar acontecendo, né, uma grande festa em comemoração aos 126 anos de história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então quem quiser participar, o primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje tem o link da BetWinner, você clica lá, faz o seu cadastro e só precisa fazer um depósito de R$5 para garantir a sua participação, lembrando que você ganha 130% de bônus no primeiro depósito. Então não perca tempo, corre lá, faça o seu cadastro para garantir a sua participação, beleza? Bora falar agora sobre mercado da bola, porque ontem Pedrinho, nosso presidente, veio a público, deu entrevista, né, após o sorteio da Copa do Brasil, e o Pedrinho, soltou o verbo, falou as verdades que tinham que ser ditas, né? Inclusive, a gente vai colocar para vocês aqui os vídeos do Pedrinho no final, para vocês entenderem exatamente da própria boca do Pedrinho o que ele falou, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro, contratação do atacante Jean Menezes, o chileno que está jogando lá no futebol mexicano. Está muito próximo, Pedrinho acredita que o acerto vai acontecer hoje. Inclusive, eu falei ontem à noite com o empresário do Jean Menezes, né? Vou até aqui buscar o nome do empresário para vocês saberem exatamente com quem eu conversei, que é o Marco Vanzini, né? E aí a gente foi buscar informação se o atacante poderia chegar hoje ao Rio de Janeiro. E aí o empresário dele falou, estamos em negociações finais. Todavia, faltam alguns detalhes, então não posso ainda confirmar que o Jean Menezes chega hoje ao Rio de Janeiro, mas a tendência é que o acerto seja confirmado, seja finalizado no decorrer do dia de hoje. Então, notícia positiva, Vasco aí fechando a contratação desse atacante. E aí o Pedrinho confirmou que além do Jean Menezes, ele também vai anunciar, ou pretende anunciar, pelo menos, mais um jogador, né? Pelo menos mais uma contratação. Pode vir 2? Pode. É improvável, mas o Pedrinho falou que pelo menos mais um jogador ele quer contratar, né? E a tendência, acredito que vai ser um zagueiro, né? Um jogador que chegue para brigar por posição ali com o Maicon e com o Léo Pelé na zaga vascaína. E aí o Pedrinho também abriu o jogo sobre a situação de investidor, né? Ele foi perguntado sobre a situação da possibilidade do Pedrinho estar negociando com o Mohammed bin Salman, uma notícia que foi divulgada pelo jornalista Fábio Azevedo e pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A notícia não é minha e eu falei várias vezes que a notícia não era minha, tá? Uma notícia de um jornalista e de uma rádio. E o Pedrinho foi categórico quando foi perguntado e a resposta dele foi a seguinte: mentira! Isso não é verdade de negociação com fundo árabe. Mas o Pedrinho confirmou que existem negociações com outros fundos, com outras empresas acontecendo nesse momento. Vocês vão ver já o vídeo do Pedrinho aqui. Ele falou que é muito complexo, mas que as negociações estão nesse momento acontecendo. Então o Pedrinho muito claro mais uma vez, inclusive até falou que tem gente querendo tumultuar, que se diz vascaíno, que quer tumultuar, não sei para quem foi o recado, para mim sinceramente não importa, porque eu sei que para mim não foi, gosto muito do Pedrinho, o Pedrinho gosta muito de mim, a gente tem entrada dentro do Vasco, tanto é que semana passada fizemos uma entrevista exclusiva com o João Vitor, então o problema não é com a gente, deve ser com outras pessoas aí que talvez estejam tentando atrapalhar alguma coisa aí na gestão do nosso presidente, que faz um grande trabalho, tá dando aí realmente aula de como administrar o Vasco nesse momento difícil que o clube vive aí, deixado pela 777. Então agora vou deixar as declarações do próprio Pedrinho para vocês aqui no decorrer do vídeo, mas antes de ir embora, não esquece, dá aquela moral pra gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e pra você que tá enchendo o saco, pô, Mari, tá inventando notícia de Sheik Árabe. Mais uma vez, a notícia não era minha, eu repercuti a notícia de um jornalista chamado Fábio Azevedo e também da Rádio Tupi aqui no nosso canal, e ontem a notícia foi desmentida pelo presidente Pedrinho, beleza? Fiquem agora com os vídeos do próprio Pedrinho falando sobre as situações de contratação de fundo investidor e também falando aí sobre questão de folha salarial, deu um recado aí, deu uma indireta feia aí para um jogador do atual elenco vascaíno. Então é isso aí, vai lá Pedrinho, tamo junto, irmão, um grande abraço. Lá no tapetinho deles, e aí? É duríssimo, né, o adversário, não tinha como não ser um adversário duro, né, o Atlético também é forte, muito forte em Copas, a gente sabia que a partir desse momento, dessa fase, até na fase anterior, não tinha para onde correr, a gente tem que entender agora que é um momento importantíssimo nessa fase, jogar a vida, né, no Brasileiro e também na Copa do Brasil, com um adversário que a gente sabe que, como eu já falei, que é muito forte em Copas. Seria o momento de pegar o Flamengo, já que o Flamengo está enfraquecido agora? Não, acho que a gente não veio pensando em adversário nenhum. A gente veio respeitando o sorteio e sabendo que todos os adversários têm pontos positivos e pontos negativos. E agora é saber explorar isso. A torcida queria, né, pegar o Flamengo? Não sei, essa informação não tenho. Presidente, faltando aí 13 dias para terminar a janela, desculpa, claro. Posso.
Esse ponto é um ponto que a gente precisa fazer uma avaliação um pouquinho mais comprida, porque, para deixar claro, assim, eu vou ser muito respeitoso com as finanças do clube. Eu não vou fazer nada que eu possa prejudicar ainda mais financeiramente o clube. Nós tivemos gestões anteriores, inclusive a do antigo sócio, de muita irresponsabilidade financeira, que para mim seria muito fácil ter a mesma prática, ser irresponsável financeiramente e me garantir fazendo a vontade de todo mundo. Eu tenho que ser responsável, eu tenho CEO, eu tenho CFO, que me dão todo o respaldo do que eu posso e do que eu não posso. Algumas posições, porque parece que as pessoas ficam falando que a gente está ali no dia a dia e que a gente não sabe nossas necessidades. É lógico que a gente sabe todas as necessidades que a gente tem. Só que a gente tem dois caminhos, o financeiro, né, e a oportunidade de mercado. Algumas posições que de repente nem seriam tão emergenciais, elas aconteceram ou podem acontecer de uma forma antecipada a outras. Não quer dizer que nós não estejamos em busca de outras posições. É que eu não posso deixar de negociar uma por causa de preferência da outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que toda negociação é difícil, né? Mas algumas negociações que não tiveram um fim, obviamente, feliz, foi por escolhas dos próprios atletas que a gente procurou. Eles optaram por outros clubes. Outros atletas não responderam à proposta que nós mandamos do jeito que eles queriam, nos moldes que eles queriam. Então, assim, a gente se movimenta, mas de forma muito respeitosa com a questão financeira. E eu vou ser muito respeitoso com a instituição. Se as pessoas se acostumaram com pessoas irresponsáveis dentro do Vasco, elas não vão encontrar isso em mim. Não vão encontrar isso em mim. Eu não vou ser responsável com o Vasco como outras pessoas foram. Se o Vasco chegou num momento delicado, foi por irresponsabilidade financeira dessas pessoas. Se ninguém quer pagar esse preço, eu quero. Agora eu preciso que o torcedor esteja do meu lado e entenda isso. Se eles quiserem que eu seja, que tenha uma pessoa responsável, essa pessoa não sou eu. Então, assim, as contratações elas vão acontecer dentro de uma condição financeira e dentro da oportunidade de mercado. Até nesse cenário, a gente vê o Vasco negociando alguns jogadores em saída. Isso é uma necessidade do clube, de aliviar um fluxo de caixa para trazer essas contratações que você está dizendo? Só para deixar claro também, muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm, obviamente, a noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam assim, tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos que nós temos que enxugar a folha. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Então foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Então os jogadores que, dentro de uma avaliação da gestão esportiva, que precisariam, obviamente, de buscar outros caminhos, eles não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Então, para as pessoas do lado de fora é muito fácil, libera esse, só que eu estou falando de valor desproporcional ao rendimento. Então, os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. Então, assim, é muito difícil. Então, o dia a dia, para quem está ali no dia a dia, é um cenário totalmente diferente do que as pessoas comentam. Então, do lado de fora, contrata esse, dispensa aquele, é muito fácil. Mas ali dentro as coisas são bem diferentes. Presidente, nosso colega trouxe a informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Como é que foi? Mentira. No fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas pode ter alguma outra? Não, assim, o problema é, outra vez, o problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. E isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto, são avaliações, são pesquisas, são procuras, mas superficial. Pedrinho, você pode dizer, dar detalhes sobre a contratação do Jean Menezes, se de fato está certo, se está encaminhada, e sobre o Maurício Lemos, você falou que jogador que vocês fizeram proposta, não responderam até no que vocês ofereceram o que eles queriam. De fato, ele se enquadra nessa? O Maurício Lemos se enquadra nessa? Não vou falar o nome, mas aconteceu. Com relação ao Menezes, está bem encaminhado. Obviamente a gente negocia outras posições com relação a isso, umas acontecem e outras não. É como se a gente estivesse procurando uma posição e não uma posição que obviamente a gente identifica com mais necessidade.
As negociações acontecem, umas têm mais facilidade para andar. O Menezes está bem encaminhado, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Em relação também ao Ryan, né, sobre até uma situação até envolvendo o Botafogo, de jogar 60 jogos no Newton Santos, até que ponto isso foi de fato encaminhado, se vocês chegaram a conversar sobre isso mesmo com o Botafogo, com a Eagle, na verdade, do John Texton, sobre o Ryan? Na realidade, assim, o clube ele gera algumas receitas, obviamente, e precisa gerar mais para que a gente possa finalizar o ano honrando nossos compromissos e os salários em dia. Então, o Ryan é um ativo do clube, obviamente alguns clubes procuram, têm interesse, e obviamente a gente avalia a proposta com muito carinho, porque é um jogador que pode gerar bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro do Vasco financeiramente. Amanhã é uma data muito... Conversas. Amanhã é uma data muito importante, né, presidente? 126 anos da mais linda história do futebol brasileiro mundial. Queria que o senhor falasse se o torcedor pode esperar um presente ou daqui para frente na gestão. Cara, eu não sou dessa pegada de presentes, de bravatas, isso você não vai ter de mim. O que eu posso prometer para o torcedor é o que eu faço no dia a dia: entrega, responsabilidade, dedicação, e o torcedor tem isso com o Vasco também. A gente teve quase que uma dobra de sócios, e a gente espera que o torcedor continue se associando, porque isso é muito importante para a gente. Agora, eu não prometo, como você falou, cereja do bolo, novidade, isso você nunca vai ouvir de mim, mesmo que exista a possibilidade de um dia isso acontecer. O que eu trabalho é com realidade, com verdade, por mais dura que ela seja. E eu vou fazer questão de impregnar isso na torcida do Vasco. O Vasco ele foi acostumado com mentiras e com bravatas para autoproteção da gestão. Eu posso ficar desprotegido com o que eu falo, porque seria muito mais fácil eu contar um monte de história aqui para todo mundo, inclusive do fundo árabe. Se eu tivesse um fundo árabe, eu ia ser o primeiro a falar. Então, assim, eu não vou contar história pro torcedor, eu vou falar a verdade. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu tô falando. E eu preciso do apoio do torcedor nesse momento. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida sabe e tem conhecimento. Muito maior. Mas eu não vou lamentar não, porque eu entro justamente para isso. O meu corpo esportivo, as pessoas que estão do meu lado são muito preparadas e me ajudaram muito a tomar uma decisão, não vou usar a palavra salvar, né, mas para dar uma outra direção ao Vasco da Gama. Só que as pessoas, elas entendem de uma forma diferente. Já que você tirou a empresa, agora... Não. Era necessário, emergencial e urgente fazer o que nós fizemos. Senão, estaria numa situação muito mais complicada. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa reconstruir o Vasco. Reconstruir o Vasco. O cenário não é o cenário que foi vendido lá atrás quando aconteceu essa transação. Tá? Então, assim... Agora, a verdade, ela vai estar sempre do meu lado falando com o torcedor. Por mais que doa no coração do torcedor. Eu queria estar aqui falando de diversas contratações. Não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade com o torcedor. Acho que isso pode acontecer no próximo ano. Acho que a gente pode ter um equilíbrio financeiro. É isso que a gente está buscando para reestruturar o clube. Para que a gente possa, em médio e longo prazo, fazer o que deveriam ter feito. Ainda mais com uma empresa que entra para dar segurança financeira, é isso que a gente esperava. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Eu tenho para trás aí mais de 170 milhões de dívidas deixadas por essa empresa, de uma responsabilidade total com a instituição. Mas, Pedrinho, como é que estão os bastidores dessa vida política do Vasco? A gente sabe que é bem complicado, bem antes da empresa, né? Desse século. Assim, se você me perguntar, muitas pessoas que se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Mais uma vez, eu estou sendo muito verdadeiro e transparente. Atrapalham demais. O Vasco precisa... Está unido internamente. Não tem Pedrinho, não tem outro candidato, não tem nada disso. O Vasco é único. O Vasco precisa estar unido. Enquanto as pessoas não entenderem isso e por vaidade criarem situações, criarem brigas onde o Vasco não precisa mais, eu acho que esse é o pior cenário para o Vasco. O vascaíno atrapalhando o vascaíno. Por isso que eu falo sempre que o maior patrimônio do Vasco é a torcida, porque ela não abandona, ela está ali o tempo inteiro em todos os momentos. E é isso que eu quero internamente. Seja comigo como gestor, seja com outra pessoa, o Vasco precisa entender que o Vasco é único. Então, assim, politicamente a gente precisa ter um alinhamento para que as coisas aconteçam.